Já pensou em receber um clássico da literatura todos os meses na sua casa? No Clube de Literatura Clássica, você recebe os grandes clássicos da literatura em edições de capa dura e especiais. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. São Paulo vai ter uma Times Square. E aí, o meu mano aqui no chat perguntou o que eu achava disso. E aí eu quero falar pra vocês que eu acho um mal necessário. Infelizmente aqui, gente. Porque, ó, eu acho que assim, Times Square paulistana, telões luminosos no centro são aprovados por órgão de patrimônio. Prédios no cruzamento da Avenida São João e Ipiranga poderão receber painéis de LED para publicidade e arte digital. Implantação ainda depende de outras aprovações, mas a prefeitura quer iniciar as obras nos próximos meses. O projeto conhecido como a Times Square paulistana, que prevê a instalação dos grandes painéis de LED, foi aprovado pelo Conselho Municipal e a implementação ainda vai depender de outras licenças, mas a intenção é iniciar as obras, tá? O Boulevard São Paulo prevê telões luminosos na fachada de 5 edifícios na São João e Ipiranga, nenhum deles é tombado, mas a análise foi necessária para ficar em torno de prédios protegidos. Os conselheiros aprovaram por unanimidade e a nova proposta não apresenta potencial de danos e prejuízos a edificações tombadas. Beleza, perfeito. Antes era o papel, a proposta ainda pode ser aprovada, depois das aprovações. Aqui, gente, isso aqui é uma parada que rola em vários lugares do mundo, tá? Então, você tem Piccadilly Circus, um lugar em Londres que é muito parecido com a Times Square, que é esse daqui, ó. Piccadilly Circus. Isso aqui é lotado. Isso aqui mano, isso aqui nossa, isso aqui é estrumbado de gente aqui, Piccadilly Circus. Muito por causa dessa... Puta, essa estatuazinha daqui, você não consegue parar nisso daqui, mano. De tanta gente que tem. Tem o próprio Times Square. Você tem Shibuya no Japão. Eu não sei se vocês manjam Shibuya. Pô, olha isso daqui, o cruzamento de Shibuya. Como que é o cruzamento de Shibuya, né? Que é gigantesco. Então isso daí tem em várias cidades grandes do mundo, né? E até uma coisa que sempre me pegou, assim, né? Por que outdoor era proibido em São Paulo, mas em várias cidades era tão permitido, né? Mas enfim, questão da lei da cidade limpa. Tá. Times Square em São Paulo. Quero falar pra vocês a primeira coisa de tudo, assim. Eu fui a Times Square de Nova York. E eu acho uma grande de uma merda. A Times Square de São Paulo. Fiquei hospedado ali do lado. E assim, uma merda. Assim, lá é um lugar que você vai uma vez, tá ótimo, e tu não quer mais passar por lá. Porque é lotado, barulhento. Informação pra cacete o tempo todo. Você tá aqui no... caralho, meu Deus do céu, muita luz, muita gente, muita coisa. Então assim, é um lugar extremamente turístico. E aí é onde entra o ponto de que eu acho que é um bagulho, se vier a somar pro centro de São Paulo, é importante pra essa retomada da região do centro. Tem muita crítica, a gente trouxe o Alex Sartori aqui pra falar, ele tinha as críticas dele. A gente vai trazer alguns arquitetos aqui pra conversar com a gente sobre urbanismo, já tem 2 marcados pra gente. Sei que muita gente tem crítica, mas é um lugar cafonérrimo, Times Square. Mas eu acho que o centro de São Paulo, ele precisa muito dessa atenção, principalmente depois dos anos de negligência que a gente teve, tá? O problema que acho que é uma parada importante da gente falar, o que fazia o centro de São Paulo ruim antes, não vai ser remediado por um Times Square, tá? Então assim, a população de rua, os usuários de droga, toda essa rapaziada, eles não vão... Não é que eles estão recebendo tratamento, estão saindo da droga, estão sendo incluídos na sociedade. Não, eles só estão sendo tirados do centro, tá? Mas, ali era uma região muito vital para a cidade de São Paulo e que foi abandonada por muito tempo. Então, assim, do governo do estado de São Paulo ir para lá, de prédios estarem sendo construídos por lá, de atrações. Eu falei aqui sobre o Copan, como tá muito legal, Galeria Metrópole renascendo. Outro dia eu falei sobre como a Galeria do Rock passava por muitas dificuldades também. Acho que esse tipo de iniciativas que engrandeçam a região, e que é uma região muito acessível, é uma região muito histórica, muito bonita, eu acho que é um lugar que ele é importante de sofrer esse tipo de medida justamente por conta do turismo que a gente tem. Do mesmo jeito que a gente tem uma Liberdade, do mesmo jeito que a gente tem todos esses lugares daí que atraem gente, o Mercadão lá embaixo. Eu acho que a gente precisa ter iniciativas para preservar isso e ser menos abandonado e estar mais no foco, principalmente por uma questão de turismo, principalmente por uma questão de preservação histórica, principalmente por uma questão de oportunidade de empreendedorismo.
Então, assim, apesar de eu saber que a raiz do problema que transformou o centro no buraco que era não vai ser resolvido, todos os mendigos e cracudos que cagavam na rua do centro, eles ainda estão cagando e mijando na rua de alguém. Provavelmente foram levados ali pra Guarulhos, pra Osasco, pros bairros do fundo de São Paulo. Provavelmente isso aconteceu. Mas isso daí dá uma aquecida muito boa no lugar. Muito boa no lugar. Aliás, não sei como é que eles não pensaram em fazer isso no Shopping Light, tá? Não sei, que eu acho que fazia muito sentido. Isso no Shopping Light fazia muito sentido. Muito sentido. Tá? Muito sentido. E agora, essa questão de dar essa aquecida no centro, principalmente na Ipiranga com São João, porque a Ipiranga e São João, o cara falou, não fazia mais sentido na Paulista e tal. Não, porque a Paulista, ela já é um ponto turístico de São Paulo meio que natural. E ela ainda tá relativamente bem conservada. Agora, a Ipiranga com São João, quem frequenta lá sabe que, mano, né? Lá é completamente abandonado. Completamente abandonado. Completamente abandonado não, mas assim, é um lugar que podia ser melhor. Aliás, era um pouco melhor, piorou, e agora tá dando uma leve melhoradinha, né? Você tem um Bar Brahma ali, você tem um Sujinho ali perto. Sujinho é um restaurante, tá? Você tem ali algumas coisinhas que acontecem perto da Praça República, mas tem todo um miolo ali da República que eu acho que é importante, que é um lugar muito bonito, muito bonito mesmo, tá, gente? Muito bonito, muito legal. Eu morei ali perto uma época, morei na Nestor Pestana, e eu acho que é um lugar que é muito massa. Frequentei ali, eu estudei teatro ali perto, no Macunaíma, frequentava as ruas do centro. Tem umas ruas que são lindas e você vê que não tem pessoas andando por lá às vezes, a partir de determinado horário. Você vê que não tem tanto comércio. Os comércios são sempre aqueles mesmos 2, 3 tipos de comércio, né? É a Bombonière, a lojinha de capinha de celular, esse tipo de coisa. Então, assim, apesar de saber que muitas coisas populares vão ser espantadas dali, e a especulação vai espantar muita gente, muito aluguel vai aumentar por ali, eu acho que é uma região que ela é tão bonita historicamente que eu prefiro isso do que ver os prédios colapsando. Entendeu? Eu prefiro isso do que ver os prédios abandonados, do que ver o centro abandonado, do que ver o centro vazio, do que o centro virar um acampamento de mendigo. Eu prefiro isso, pra mim, de novo, é um mal necessário. Se a opção é isso ou tal, eu prefiro isso. Eu acho que deveria existir uma via do meio, assim, porque eu acho que muito comércio popular vai ser espantado de lá. Eu acho que tem muito aluguel, vai ficar mais caro. Mas assim, só de você transformar ali numa situação, numa região mais turística, e acho que São Paulo falta esse turismo meio de rua de São Paulo, sabe? Acho que falta um pouco esse turismo mais caminhável, esse turismo mais... Que nem eu falei, né? Meu sonho de ter o cinturão Liberdade Copan, sabe? Ou Liberdade Paulista, que você tem um lugar onde as pessoas vão andando ali da região da República até a praça, até a Praça da Liberdade, ali na Liberdade, né? Onde tem a Feirinha da Liberdade, onde tudo isso seja sustentável, feito, pensado. Pô, acho que isso daí faz sentido, tá? Então, assim, se é uma iniciativa pra tentar melhorar um pouco ali a região do centro, com os prédios que estão vindo, tudo mais, cara, eu acho que faz sentido. Eu acho que, pra mim, é um mal necessário. Eu acho cafonérrimo, tá? Acho uma coisa muito cafona. Muito cafona. Eu fui até o Times Square, um lugar que, assim, cada dia que eu ia, passava lá na frente, eu odiava um pouquinho mais o Times Square. Cada dia que eu chegava lá, eu falava assim, mano, esse lugar é muito zoado, mano. É muito zoado, sabe? Ali é bom que é cheio de metrô, então pro turista poder andar, a economia vai gerar. Então, assim, de novo, importante a economia gerar. Melhor ver empregos e turismo do que abandono. Eu concordo. Não, cara, de novo, que nem eu falei, o cara criticando aí que é sonho de iludido norte-americano e tal. É uma cafonice que a gente faz, mas é uma cafonice que atrai turista, pô. Em Serra Negra, pô, infelizmente, assim, ó, como uma cafonice funciona? Em Serra Negra, o lugar que eles fizeram uma réplica da Fontana de Trevi em Serra Negra. Bomba. Um bando de gente vai lá tirar foto na Fontana de Trevi de Serra Negra. Que é uma fontana de trevas, né? Funciona, sabe? Você tem um monte de... Ó, eu fiquei hospedado em Ipiranga com São João. Fiquei encantado com a beleza de algumas ruas e triste com o descuido de ser melhor. Exatamente. Então ali, se é uma parada que pode ser atraente pro turista, faz sentido. O Copan foi reaquecido. Porque eu falo, eu sou muito contra o Airbnb em São Paulo. Mas o Airbnb ali, o que eles fizeram com o Copan, reaqueceu a região e você transformou aquela região uma região muito frequentada por gente. Muitos bares,
restaurantes, a Galeria Metrópole tá reavivendo. Você tá criando todo um ecossistema ali na região, e quando você conecta isso ali com a Times Square, né, com São João, você vai criar uma rua melhor. A Praça da República, a chance da Praça da República, pô, a gente não fala, a Praça da República é abandonada, pô. Que eu quero saber quem um dia, sabe, acorda e fala, vou ali dar um rolê na Praça da República. Pô, ninguém vai, a Praça da República é abandonada mesmo. E aí, só de você ter isso, você vai fazer a Praça da República dar uma reaquecida. Então, acho que precisa ter essas iniciativas, sabe? Você tem o Teatro Municipal ali perto, o Bar dos Arcos, Galeria do Rock, o Vale ali acho que é do Paissandu, o Vale do Paissandu, o próprio Vale do Anhangabaú. Tem todo um rolê, mano, que você consegue reavivar com isso, assim. Só que essa coisa meio demodê que eu sinto, ai, que cafona, tão imitando os americanos e tal. Entendeu? E aí? Entendeu? E a gente vai fazer o quê? Sabe? A gente vai falar, não, sabe? A gente vai ficar assim, sem fazer nada? Vai deixar do jeito que tá? Sabe? O que a gente vai fazer com isso? Sabe? Eu acho um mal necessário, cafonérrimo, sabe? Mas se vai ajudar ali a região a dar uma melhorada, pô, acho melhor do que nada. Observando a história da cidade, a ideia provavelmente é gentrificar e pegar de volta. Cara, provavelmente é. É que assim, o centro ele foi... Parte do centro ele é abandonado, assim. Não, cara, assim, sem sacanagem. Tinha um monte de comércio de rua do centro que fechou. Fechou, principalmente pós-pandemia, assim. Você andava ali na região da Sé, da Rua Direita e tal, tem um monte de lojinha, um monte de sebo fechou, um monte de livraria fechou, um monte de loja fechou, alguns cafés fecharam, alguns restaurantezinhos fecharam. Então, assim, esse aquecimento, ele... Esse é o tipo de especulação que eu acho que é necessária, assim. Tipo, a gente vai aquecer uma região pra ela acontecer. O que eu faria mesmo... Não, eu adoro Nova York. Eu acho o Times Square cafona. Cara, você é meio burro, né, irmão? Você disse em outra live que gostava de Nova York. Eu não. Cara, você é burro. Porque eu posso gostar muito de Nova York. Eu gosto muito de Nova York. Acho o Times Square cafona. Legal de ver a primeira vez. Na quinta eu já odiava aquele lugar. Mas aí você é burrão, né? Caralho, mano. Você tá alfabetizado mesmo? O que eu faria ia ser loucura, tá? Pra mim, todos os prédios abandonados, tomaria posse desses prédios, reformaria, moradia popular e vamos embora. E vamos embora. Aí é isso aí. Eu não tenho onde morar, agora tem. Tó, dali, pá, dali. Transforma um monte de faculdade ali, um monte de escola, centro profissionalizante, centro de cultura e lazer. Agora a gente tem um bairro popular aqui. Vê a galera de Cidade de Tiradentes, rapaziada. Vai todo mundo vir aqui pro centro agora. Bora, vamos. Nossa, mas aí sou eu, né? Eu sou um sonhador. Que ninguém ia dar casa de graça pra ninguém assim, não. Mas, pô, fui inventar de ir da Vila Buarque na Consolação até a Praça da Sé. A pé. 15 minutos de rua, chamei logo o Uber. Pô, nem é tão ruim assim. Da Buarque pra Praça da Sé, ainda dá de boa, pô. Ainda dá de boa. Nem viu os terrores noturnos, pô. Mais tranquilo assim, ó. Atravessa um percursinho mais maneiro ainda, ó. Vai da Praça da República até o Bresser a pé. Ou da Praça da Sé, vou te dar uma... Da Praça da Sé até o Bresser a pé. Pô, tu vai andar 5 minutos, tu vai desistir. Não compensa. Não compensa. Tu fala assim, nem gosto tanto de caminhar. A depender do caminho. Camarada Edson, pensa igualzinho. Que vai trazer segurança, vida e segurança pro centro é cultura e educação. Mas acho que no fim do dia isso daí vai trazer mais coisas boas do que ruins, assim. Eu não sei, né? Sei lá. Mas assim, você ter centro cultural, você ter escola, você ter projeto de escola e cultura junto, tudo ali no centro, pra mim, pô, já era, assim. Ia ser incrível. Mas assim, agora precisa dar um jeito de ressuscitar ali, né? Eu acho que é muito importante ali. Ele é muito importante, principalmente pela facilidade de caminhar, entendeu? Galera... Gente, Praça da Sé Bresser, sem passar pelo Brás. Tu não vai usar o atalho do Brás, não. Tu vai pelo miolo. Vai pelo miolo. Pelo miolo. Pá. Se tu chegar no Bresser bem, com o psicológico em dia, tu tá pronto pra São Paulo.
Pô, quantas vezes não passei de bike por ali com o meu cu na mão, viado? Ah, você tem que parecer mais perigoso que os assaltantes. Olha a minha cara, caralho. Como é que eu vou olhar pra um assaltante e falar que eu sou mais perigoso que ele? Mas de novo, ó, assim, Times Square em São Paulo, eu acho que assim, entre o que a gente tem e o que a gente tá esperando, eu acho que é um mal falar, se é isso, vambora, entendeu? Podia ser pior, tá? Podia ser pior. Porque podiam estar considerando demolir tudo e transformar num grande condomínio. Esse você pode assistir um corte das lives, que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingo às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!